Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, te convido a deixar um like nesse vídeo, compartilhar ele com outras pessoas que gostem desses assuntos, de curiosidades, e te inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou falar de um dos mistérios mais profundos que tem no universo. Vou falar sobre buraco negro. Começando pelo básico, o buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. É como se o tecido do espaço-tempo fosse puxado para baixo por alguma coisa muito pesada. E o mais curioso é que eles não são buracos de verdade. São objetos extremamente compactos, resultado de processos que acontecem no nosso universo. E o mistério vem do fato de que, apesar de não podermos ver um buraco negro diretamente, conseguimos detectar os efeitos que ele causa no entorno. Eles distorcem a luz, engolem matéria e até mesmo influenciam o movimento de estrelas. É como se a gente estudasse um animal que a gente não enxerga, baseado apenas nos rastros que o animal deixa. Quando um buraco negro está ativo, ele pode formar o que é chamado discos de acreção. São enormes espirais de gás superaquecido que giram em velocidades absurdas, próximas à velocidade da luz. Esse material emite radiação poderosa, e é assim que a gente consegue identificar onde eles estão. Alguns lançam jatos de gases tão gigantescos que atravessam galáxias inteiras. Existem buracos negros estelares que nascem da morte de estrelas massivas. Existem os supermassivos, que ficam normalmente no centro de galáxias, e tem os intermediários. E esses a gente ainda está tentando entender como eles se formam, como é a vida deles. E o mais importante, no centro da nossa galáxia tem um desses buracos negros supermassivos. Eu já falei, já toquei no nome dele aqui,
e da influência que ele causa na Via Láctea. Então, na verdade, buracos negros não são esses monstros devoradores que muitas pessoas pensam, mas são fenômenos naturais e essenciais para a estrutura do universo. Eles moldam galáxias inteiras, influenciam as estrelas e nos desafiam a entender o limite da física. E isso é só o começo. Vou falar em seguida como ele se forma. Batimento cardíaco de 120 por minuto. A maioria dos buracos negros nasce quando uma estrela muito massiva chega ao final de sua vida. Ela forma uma supernova e o que sobra da estrela colapsa sobre a própria gravidade. É como se toda a massa dela fosse comprimida num ponto minúsculo, criando um campo gravitacional extremo, muito forte. Esse colapso é tão intenso que a própria matéria perde a sua forma. Não existe mais átomo, próton, nêutron, elétron. Tudo é esmagado. A física que a gente conhece simplesmente não consegue descrever o que acontece ali dentro do buraco negro. Está no limite do nosso conhecimento. Já os buracos negros supermassivos são já um mistério à parte. Eles são milhões ou bilhões de vezes mais massivos, mais pesados, têm mais massa que o Sol. Não se sabe exatamente como eles se formam, mas teorias incluem fusões de buracos negros menores e o colapso direto de gigantescas nuvens de gás lá no início do universo. Então, o nosso conhecimento atual ainda tenta desvendar como isso acontece na verdade.
Esses buracos negros, depois de formados, crescem devorando matéria que está à volta. Estrelas, gases, poeira e até mesmo outros buracos negros. E quanto mais matéria cai nesse buraco, mais energia é liberada ao redor. É um processo violento, mas fundamental para a evolução das galáxias. Esses buracos negros são o resultado final de forças extremas. Eles nascem do caos, crescem com violência e moldam o cosmos de maneira que ainda tentamos entender. Eles não sugam tudo para a direção deles, mas tem um limite de distância. E é disso que eu vou falar em seguida. Batimento cardíaco de 128 batimentos por minuto. Então, essa região que eu falei, que é depois que é atravessada, aí ele realmente atrai o que tiver para ele, é chamado horizonte de eventos, um ponto sem retorno. Se algo cruzar essa fronteira, não volta mais. Nem luz e nem informação. É como uma linha imaginária que marca o limite entre o universo observável e um desconhecido absoluto. E por que nada escapa a partir desse ponto? A partir do horizonte de eventos? É que a gravidade ali é tão forte que para escapar seria necessário viajar a uma velocidade mais rápida que a luz. E isso é impossível, segundo o conhecimento atual da física. Então tudo o que passa do horizonte de eventos fica preso no buraco negro.
E no centro do buraco negro está o que se chama de singularidade. Um ponto onde a densidade seria infinita. É um lugar onde as leis da física deixam de funcionar completamente. Não sabemos se ele realmente existe ou se é apenas um limite matemático como conhecemos hoje. Mas é na singularidade que fica o maior mistério e impossível de ser estudado diretamente. O que acontece lá dentro da singularidade, ninguém sabe. A gente não tem como observar. E algumas teorias sugerem que o espaço-tempo se dobra de maneira que a gente não consegue sequer imaginar. Outras teorias falam em dimensões extras. É o tipo de pergunta que, se respondida, vai mudar toda a física da maneira como conhecemos. Então, quando a gente fala de horizonte de eventos e singularidade, a gente fala de alguma coisa que está além do limite do conhecimento humano. É o ponto onde ciência e mistério se encontram. Em seguida eu vou falar das descobertas mais recentes. Cento e 132 batimentos. A primeira imagem de um buraco negro foi em 2019, feita pelo telescópio Horizonte de Eventos. Ele nos deu a primeira imagem real de um buraco negro. Era um anel brilhante com um centro escuro. Esse foi um marco histórico para os cientistas, físicos, astrônomos. Pela primeira vez a gente viu o que até então era invisível. Uma outra descoberta
foi a detecção de ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo causadas pela fusão de buracos negros. Isso abriu uma nova forma de se observar o universo, como se a gente tivesse ganhado um novo sentido para estudar, para perceber o universo. Recentemente, astrônomos encontraram algumas evidências de buracos negros errantes, vagando, viajando sozinho pela galáxia. Eles não estão presos a sistemas estelares e atravessam regiões inteiras da galáxia sem serem detectados. Um novo avanço é sobre as simulações mais modernas que estão revelando detalhes sobre como os buracos negros deformam o espaço-tempo, como eles engolem matéria e até como eles influenciam a formação de planetas. Cada avanço tecnológico da ciência abre uma nova janela para o desconhecido, como a curiosidade humana fica aguçada. Hoje em dia a gente está vivendo uma era de ouro na astronomia. Cada descoberta sobre buracos negros redefine o que a gente sabe sobre o universo. E com o advento de novas tecnologias, novos telescópios, a gente consegue ir avançando. Mas o interessante nisso é que quando a gente encontra uma resposta, aparecem outras tantas perguntas. E é isso que vai movendo a nossa curiosidade. Chegou a ter 136 o batimento cardíaco. E com isso, conforme
a gente faz uma descoberta, aparecem tantas outras perguntas. Ainda temos perguntas gigantescas, como o que existe realmente na singularidade, ou se buracos negros evaporam, se eles podem ser portais para outros universos. Cada uma dessas perguntas pode revolucionar a física. E com telescópios mais poderosos, detectores de ondas gravitacionais mais sensíveis, a gente vai conseguir observar buracos negros com detalhes que a gente nunca teve antes. Talvez a gente possa até entender como eles influenciam na evolução do cosmos. Alguns cientistas acreditam que buracos negros podem ter desempenhado um papel fundamental na formação das primeiras galáxias. Outros sugerem que o próprio Big Bang pode ter sido uma espécie de singularidade reversa, onde, ao invés da matéria toda ficar mais junta, mais próxima, mais massiva, ele ter expandido essa matéria. É especulativo, mas é fascinante. E a gente estudar esses buracos negros não é só curiosidade. Eles podem nos ajudar a entender melhor o universo e testar os limites da física. E talvez até a gente descobrir novas leis da natureza que a gente ainda não conhece. São como se fossem laboratórios cósmicos. Então, é isso. Os buracos negros são o maior enigma do cosmos. E cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender o universo e o nosso lugar nele. Essa era a curiosidade que eu queria compartilhar hoje. Se tu gostou, não esquece de deixar teu like, ajuda o canal a se desenvolver, divulgando esse vídeo para pessoas que talvez gostem desse assunto também. E te inscreve no canal.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.